Bom, gente, a dica de hoje é em relação ao ajuste da barbela. Eu tenho aqui, antes de a gente falar do ajuste, eu queria falar da função da barbela e falar do modelo da barbela. Bom, nós temos o freio que quando o freio é acionado, o bocal vai de encontro às barras do cavalo. Se não existisse a barbela, o cavalo viria até colar esse queixo no peito. Então a função da barbela é empurrar o cavalo para cima, porque o freio, uma vez acionado, a intensidade dele e sobre as barras do cavalo é constante. Então, enquanto o bocal ele vai de encontro às barras, a barbela, uma vez que ela é acionada, ela começa a empurrar o cavalo para cima. Então, isso é para ter um contrapeso. O ideal da barbela é que tanto a parte de dentro quanto a parte de fora, essa pressão seja igual. Se eu tenho uma barbela muito fina e um freio com bocal muito grosso, eu tenho uma ação mais forte para empurrar esse cavalo para cima do que para empurrar ele para baixo. Então tem que ter um consenso entre a espessura do bocal e da barbela, para que as duas consigam agir com a mesma intensidade. Agora vamos falar do ajuste da barbela. Bom, gente, em relação à barbela, o assunto hoje é a barbela. Mas em relação ao ajuste do freio ou bridão na boca do cavalo, só para justificar essas duas rugas, essas ruguinhas, se a gente põe essa embocadura com uma ruga, duas rugas ou sem nenhuma ruga, isso não é questão de gosto, é questão de encaixar no lugar certo. Então, quando um cavalo tem a boca pequena, aqui no caso desse freio está com duas ruguinhas, para esse bridão, esse freio encaixar no lugar certo, dentro da boca. Tem animais que a boca é maior, a boca mais comprida. No caso de bocas mais compridas, a gente só encosta e deixa sem ruga nenhuma. Resumindo, para que o bocal fique sempre no mesmo lugar lá dentro. A boca praticamente, o comprimento, a distância, o tamanho da boca, ele varia muito, mais do que a parte interna. Então por isso, é só para justificar aqui duas ruguinhas que tem a boca muito pequena, então a gente sobe um pouquinho para lá dentro ficar na posição certa. Vamos voltar aqui em relação ao ajuste da barbela. Praticamente, eu até nunca achei até hoje, achei em literatura, alguma coisa que falasse diferente de um ajuste de 2 dedos de folga, de 2 dedos ou 3 dedos de folga, aqui na barbela. Basicamente, nas literaturas, a gente vê tem que ter 2 dedos de folga, 3 dedos de folga. Bom, isso é complicado, pode dar certo algumas vezes. Eu não posso enquadrar um ajuste de uma barbela em 2, 3 dedos, considerando que o tamanho da perna do freio vai variar muito. Se todos os freios tivessem a perna do mesmo tamanho, ok, eu poderia taxar esse ajuste da barbela com 2 dedos de folga. Mas 2 dedos de folga num freio agressivo com a perna grande pode ser demais. 2 dedos de folga num freiozinho com uma perna pequena igual essa aqui, pode não estar valendo de nada, pode não justificar nem a barbela. Então, 2 dedos de folga, até que poderia ser se todo o freio tivesse o mesmo tamanho de alavanca, de perna. Então, como é que a gente vai olhar o ajuste da barbela? Como é que esse ajuste vai ser feito? Todo o tempo, quando o freio é acionado, eu já disse antes, a tendência é o bocal e de encontro às barras do cavalo. Se esse animal não tivesse a barbela, à medida que fosse apoiando, esse cavalo ele ia colar o queixo aqui no peito. A barbela serve para empurrar o cavalo para cima. Aí vai onde entra o ajuste correto da barbela, que é o seguinte.
E é o seguinte. Onde eu quero travar esse cavalo? Considerando que o bocal, uma vez acionado o freio, ele pega nas barras do cavalo, empurra para baixo. A função da barbela é empurrar o cavalo para cima. Aonde eu vou ajustar a barbela? Considerando que todo cavalo tem um direcionamento de pescoço, tem uma ligação de pescoço e cabeça diferente uns dos outros. Cada cavalo tem uma morfologia diferente um do outro. O nosso cavalo de marcha, quando está na atitude, na posição do concurso de marcha, ele tem a maneira que ele dissocia melhor, ele tem uma posição do conjunto de frente que ele fica mais altivo para aquela competição. Então cada cavalo vai ter uma particularidade. E o ajuste da barbela vai se fazer exatamente na particularidade de cada cavalo. Já que a função da barbela é empurrar o cavalo para cima, enquanto o bocal empurra as barras do cavalo para baixo, qual que seria o ajuste correto? Uma vez o cavalo pronto, uma vez o cavalo bem equitado e pronto, eu vou ver qual é a posição melhor desse cavalo, do conjunto de frente. Essa barbela vai começar a empurrar esse cavalo a partir do momento que eu não quero que ele desça mais. Então, por exemplo, tem cavalos que eu aciono o freio, ele chega nessa posição e eu digo, ele está em movimento. Falo assim, olha, essa movimentação está boa, essa atitude está boa. Ajuste a barbela aí, porque daqui para baixo eu não quero que ele venha mais. Eu quero que a barbela comece a empurrar daqui, no momento que ele chega nessa posição. Porque eu consigo travar o cavalo na posição que eu quero. Daqui para baixo ele não vem, porque a barbela começa a empurrar. Daqui para cima ele não vai, porque o bocal está puxando para baixo. O bocal está indo de encontro às barras do cavalo. Então, o ajuste da barbela, o mesmo freio, se eu usar em 4 cavalos, pode ser que cada cavalo daquele tenha um ajuste diferente um do outro. Eu queira travar esse cavalo numa posição diferente um do outro. Então, a barbela, ninguém pode dizer que a barbela tem uma regulagem correta. A barbela existe para empurrar o cavalo para cima, porque o bocal o tempo todo empurra essas barras para baixo. Então, a barbela é feita para travar o cavalo onde você quer, porque esse bocal, esse cavalo não está diferenciando queixo consigo. Então, nessa égua, por exemplo, essa égua nem de freio, essa égua de rapidão ainda, isso aqui só para dar um exemplo. Tem cavalos que eu ajustaria aqui, outro cavalo que eu ajustaria aqui, que eu quero começar a travar ele, eu quero deixar esse focinho chegar mais próximo um pouco do peito. Tem cavalo que quando abaixa um pouquinho, ele não sustenta a frente, esse pescoço desce, então eu tento travar ele um pouquinho mais alto. Então o ajuste da barbela é de acordo de onde você quer travar o cavalo. Cada cavalo tem sua particularidade. Cada cavalo tem um direcionamento diferente, uma morfologia diferente, uma ligação pescoço-cabeça diferente. Então o ajuste da barbela vai ser de acordo com isso, considerando o tipo de freio que esse cavalo está. Ou suave ou não, vocês vão ver a maneira que esse cavalo dissocia melhor, que ele consegue se manter mais altivo. Então esse é o ajuste da barbela. Vai ser de acordo com cada cavalo, aonde você quer manter aquele cavalo. É isso aí, moçada.